Gente querida, maravilhosa, olha aqui esse ângulo aqui. Tá um ângulo que tá aparecendo as coisas aqui atrás. Gente maravilhosa, eu vou tentar fazer a leitura da primeira carta de Timóteo. E carta de pastoral, né? De Paulo, né? E vou começar do capítulo 1, né? Tá na dúvida aqui, tá falando que não sabe se foi escrito por Paulo, né? Mas é dado por Paulo, mas não sabe. Mas, enfim, está dentro da missão dele, né? Desse contexto de vida. Aí ele começa: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Gente querida, eu tô lembrando aqui do meu cabelo. Todo mundo fala do meu cabelo, né? Mas eu gosto dele assim também. Então, Paulo, ele tá falando, né? Que a missão dele veio de Deus, né? E de nosso Senhor Jesus Cristo. Que é algo mais importante do que isso, né? É uma missão verdadeira, né? A gente tem muita missão que é dada pelos nossos sistemas, né? Sistema religioso, o sistema do mundo, né? Porque a religião, ela é feita por homens, né? Homens que se reúnem e decidem, né? Segundo a vontade de Deus, tentando acertar. Mas a religião também erra, né? A gente sabe, não tem guerras religiosas. As religiões depois pedem perdão pelos erros cometidos. E você vê que existem debates, né? Debate sempre tem a pessoa que pensa de um lado e a pessoa que pensa do outro, né? Então, não é a religião, você vê, alguém está certo e alguém, né? Então a religião é feita por homens. Então, mas Paulo, ele veio cultivando, né, por ordem de Deus, a missão dele. E nós temos também a nossa missão, né, dada por Deus. Todos nós temos a nossa missão, eu também tenho a minha. E estou firme nessa fé que Deus me designou, né, para eu continuar firme. Então, vamos continuar lendo aqui. O combate aos erros. Quando parti para a Macedônia, olha, ele foi para a Macedônia, olha quanto lugar ele foi. Eu pedi que ficasse em Éfeso para proibir que alguns ensinassem doutrina contrária à minha e que se apegassem a lendas e listas sem fim de antepassados. Olha o que as pessoas faziam naquela época. As pessoas faziam, ele ensinava, depois tinha gente, né, que dá a entender, né, que ensinava algo lá que era contrário ao que ele passava. Tem isso na religião, né? Às vezes a pessoa dá um ensinamento, o outro já conta um conto, aumenta um ponto, né? Aí o outro, igual eu falei do debate, tem gente na igreja que segue uma linha, o outro segue outra linha. Aí você fala, vamos fazer um debate. O que você acha? Agora, o que você acha? Né? Mas ele não, ele falou que as pessoas não fugissem, né? E se apegassem a lendas. Porque as pessoas, elas no caso, eu vou tentar continuar, tá, gente? Elas no caso, elas apegam a lendas. A lendas são situações que não convém, Tá tendo luz? não convém a... Não conta isso não, né? Não convém, não é de acordo com o evangelho, né? Eu tô fazendo aqui meu vídeo, tá? Deixa eu acabar, tá bom, meu amor? Pra não me atrapalhar. Não pode gastar luz. Aí, o que acontece? A lenda não é de acordo com o evangelho, com o que a história verdadeira da fé. Então as pessoas colocam dentro da religião, né? Há muita coisa de cultura, cultural e de outras religiões, misturam, né? O pessoal fala, não, você tem que misturar, fazer uma enculturação, uma mistura de religiões. Aí vai misturando, vai tendo lenda que vai entrando também dentro daquilo, né?
E aí, então ele fala, lendas e listas sem fim de antepassados. Tem essa história também de antepassados, né? Antepassados, essas coisas do passado, cai dentro da religião também, né? Esses negócios, esses laços antepassados e não sei o que, tudo isso influencia, mas Deus não tem nada a ver com essas coisas, né? E aí fala que levam mais às discussões do que ao plano divino da salvação que está baseado na fé. Então, o que nos interessa são as lendas. A gente tem que purificar o que existe dentro da doutrina religiosa para ver o que leva ao plano da salvação, né, e alimentar a nossa fé. A finalidade mais importante da pregação é a caridade, que nasce de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Olha que importante. A gente precisa ter a pureza de coração, pedir a Deus sempre para a gente ter um coração puro, ter uma fé, uma boa consciência, né? A gente tem uma consciência que eu estou na presença de Deus e não há nada que me condene na minha consciência, né? Eu não estou fazendo maldade, não estou saindo do caminho de nosso Deus. E também ele fala, a pregação, a caridade, né? A caridade que leva para um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Porque as palavras, a gente pode falar orações. Tem religião que tem orações que você vai seguindo aquele rito, né? Daquelas orações que já são faladas. Mas essas orações, elas podem não ser sinceras, né? Ou você pode estar falando amém. Às vezes o ministro fala, a pessoa fala, aí todo mundo, amém. Às vezes a pessoa está dormindo, a pessoa olha para cima, né? Eu já vi muito ministro, né, chamar atenção, falar, gente, vocês não tomaram café? Porque a pessoa às vezes não está acompanhando, está dormindo. Então a fé, ela tem que ser uma fé sincera, né? Uma fé que não seja aquela fé de obrigação, que você tenha sinceridade diante de Deus, né? Não apenas com as suas palavras, né, sejam verdadeiras, mas também as suas atitudes. Então, como alguns se afastaram desta norma, eles se entregaram a falatórios. Então, as pessoas, isso está muito hoje em dia. Muita gente se afastou da fé verdadeira. Então, você vê as pessoas em falatórios. É o que você vê muito. É falação demais, muita falação, as pessoas falam demais esses falatórios. Eles não compreendem nem o que dizem, nem as questões que defendem, apesar de se apresentarem como doutores da lei. As pessoas, hoje em dia, muitos querem dominar a palavra, né? Muitos querem se fazer notar a sua presença. Quem tem que aparecer sempre é Deus, né? É a graça de Deus, é a palavra de Deus, é a presença de Deus, né? E seria muito bom se e os falatórios, né? Eles são reprovados, né? Pela Bíblia e por Deus. E aí tá falando combate aos erros. Então esse aqui foi primeira carta ao Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 7. 9 minutos, quase 10 minutos. Gente querida, um bom dia para todos. Fiquemos na graça de Deus. Jesus seja bendito, louvado, exaltado. Que possamos ficar nessa graça de Deus com toda a felicidade do mundo. Agradecemos a Deus pela nossa vida e por tudo que Deus nos dá e que Deus é, né? Deus é amor e nos ama infinitamente, né? Jesus Cristo está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus.